Bom dia, galera. Vou fazer a correção daquela atividade que na semana passada eu não consegui concluir. Deixa eu modificar a iluminação aqui, que eu estou ficando esquisito. Acho que não melhorou muito, não. Enfim, eu até aproveitei e coloquei aqui, ó, o fundo virtual relacionado ao Dia da Consciência Negra, porque o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e essa atividade, ela sobre os povos africanos, atividade, inclusive, que é um trabalho. Então, vocês fizeram um resumo de um capítulo inteirinho sobre os povos africanos e também fizeram essa atividade com 5 questões sobre os povos africanos. Inclusive, já vamos aproveitar já para usar isso como revisão para a prova, que é essa semana. Então, vamos lá, eu vou abrir a atividade aqui para a gente conversar. Então, tá aqui a atividade. Um trabalho de história. Vamos para a primeira questão aqui. O Reino de Gana destacou-se pela produção de um produto que abasteceu por um longo período as regiões mediterrâneas, africanas e europeias. Esse produto era o ouro, é claro, né? Então, a letra C, o ouro. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Meu computador está meio bugado. Ouro. Bom, na parte norte da África, existia, né, a África setentrional. Deixa eu achar um mapa aqui na internet para ilustrar isso melhor. As duas Áfricas, vamos ver se vai dar certo. Então, existia no norte da África, na verdade, existe, né, no norte da África ainda hoje, uma parte que é chamada de África Setentrional. E a parte sul é a África subsaariana. Deixa eu achar aqui. Eles também conhecem a África setentrional como África Branca, que é lá onde tem a maioria dos povos que tem a pele de cor branca. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escolher um mapa aqui e vai ser melhor representação disso aí. Escolher isso. Então, você tem o norte aqui de verde, né? Setentrional, e a África subsaariana é toda essa parte de baixo aqui, certo? Esse outro aqui mostra onde é o deserto do Saara, que é o deserto do Saara. Bom, e aqui nessa parte norte, então, tinha uma grande rota comercial, e os principais produtos utilizados, vendidos ali pelos africanos, dentre eles era o ouro, ok? Então, o povo do Ghana, eles ganharam muito dinheiro com ouro, porque os portugueses vinham buscar ouro ali, principalmente em virtude do mercantilismo, né, a procura por metais preciosos devido ao início das transnavegações. Então, o povo de Gana comercializava o ouro. Então, o principal produto deles é o ouro. Deixa eu só pegar outro mapa aqui das rotas comerciais africanas desse período. Se a gente consegue aqui. Rotas comerciais africanas. O computador tá bugado, galera. Tá demorando a responder. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tá aqui. Então, como eu falei, por esse mapa aqui, ó, se ele abrir também, as principais rotas comerciais, elas estavam mais concentradas ao norte, né, como eu já havia mencionado com vocês. Tá muito lento.
E é um mapa bem pequenininho também. Enfim, vamos deixar isso para lá e vamos partir para a próxima questão. Me ajuda, computador. Ok, então, número 1 é o... Vamos aqui para 2. Leia o texto a seguir. Leia o texto a seguir. Por mais que retrocedamos na história, acharemos que a África está sempre fechada no contato com o resto do mundo. É um país criança, envolvido na escuridão da noite, aquém da luz da história consciente. O negro representa o homem natural em toda a sua barbárie e violência. Para compreendê-lo, devemos esquecer todas as representações europeias. Devemos esquecer Deus e as leis morais. O texto foi escrito por Hegel. E é um texto lá do século XIX. E o que esse texto está dizendo aqui? Bom, ele está dizendo que o homem africano, segundo aquela visão daquele momento, era um homem bárbaro. Que olha aqui, o negro representa o homem natural em toda a sua barbárie e violência. Vou até pôr de vermelho aqui para ficar mais destacado. Então, para o Hegel, naquele momento, o pessoal ali da África era a representação dos povos bárbaros, né? Era um povo, para ele, um povo bárbaro e um povo muito violento. E para você compreender esse povo, você deveria esquecer as representações europeias, né? Então, sem entender quem era o povo africano, você tinha que esquecer a sua cultura, porque senão você não ia compreender eles. Porque, segundo Hegel, a cultura africana era uma cultura a cultura europeia, de onde ele era uma cultura superior. Então, se eu olhasse, fosse entender o povo africano a partir da minha cultura, aliás, da cultura europeia, eu não conseguiria compreendê-lo, porque eu sempre estaria colocando ele em segundo plano, por quanto a minha cultura ser superior. Então, para assim, compreender como funciona aquele povo, eu deveria então deixar de lado a minha cultura, como se eu não tivesse cultura nenhuma, para mim poder aprender a cultura africana, segundo o Hegel. Aí, continuando aqui. O fragmento é um indicador da forma predominante como os europeus observavam o continente africano no século XIX. Essa observação relacionava-se a uma definição sobre a cultura, que se identificava com a ideia de... A resposta correta aqui é a letra A. O progresso social materializado pelas realizações humanas como forma de se opor à natureza. Então, essa visão aqui demonstra que o homem só ia romper com essa barbárie, né, e com essa violência através do progresso social, ou seja, da civilização. E qual é a civilização colocada aqui como modelo para atingir esse progresso? A civilização europeia. Então, qualquer civilização no mundo só atingiria o progresso a partir da civilização, da cultura europeia. Só assim, né? De outra forma, não alcançaria. A B não pode ser tolerância cívica. Aqui não está falando de tolerância cívica, pelo contrário, tá? Queimando o filme dos africanos. Não está falando de autonomia política. Autonomia política é independência, que, pelo contrário, eles já vão usar essa justificativa de levar o progresso para dominar os africanos. Então, não vai ter independência aqui, vai ter, na verdade, domínio. A letra D, liberdade religiosa. Não está falando de religião aqui, né? E mesmo se tivesse, não era nessa concepção de liberdade. Muito pelo contrário. Para os europeus, as religiões de matriz e afro são religiões inferiores. E letra E, respeito às tradições. Também não tem respeito à tradição. Muito pelo contrário. Eles estão desrespeitando o povo europeu, o povo africano, a partir dessa concepção do Hegel aqui. Vamos para 3. Sobre as religiões tradicionais africanas, analise as afirmações abaixo e marque a incorreta. A incorreta aqui é lá embaixo, ó, é a letra E. Porque, ó, uma das coincidências ao se analisar e comparar as religiões
percebe-se que tanto as de matriz europeia como as tradicionais africanas cultuam a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aqui é um dogma da religião cristã, né? Independente de ser católica ou evangélica, que é a crença da Trindade, que Deus é um Deus trino, que ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, Deus Espírito Santo. A religião africana não tem essa ideia, certo? A, B, C e D são corretas, e a letra E aqui é a concepção equivocada, então ela é incorreta. Partindo para 4. Com base na leitura do texto do roteiro, esse aqui, ó, eu não te dei o texto, então não dava nem para você responder essa, mas vamos lá. Mesmo assim, se você respondeu, vamos embora para a opção correta. Aqui é o texto fala da África atual. Ó. Com base na leitura do texto do roteiro sobre a África atual, podemos inferir que a realidade de pobreza e miséria que o continente está submetido pode ser explicada historicamente por... Aqui seria a resposta correta, a letra E. Pela ingerência das potências, sobretudo as europeias, através do neocolonialismo, que gerou pobreza e miséria e subdesenvolvimento. Aí aqui eu quero usar outro mapa para poder explicar esse assunto. Rapidinho. Bom, lá no século XIX, ocorreu um movimento chamado imperialismo. E o imperialismo ele se deu, sobretudo, por conta da Revolução Industrial. Você tem 3 fases da Revolução Industrial. Primeiro, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui sobre a Revolução Industrial. Inclusive, a Revolução Industrial você vai estudar no ano que vem, novamente. Você estudou ela no 8º ano e vai estudar ela no ano que vem. Tá aqui. Primeira fase, ela é na máquina a vapor, ela utiliza o carvão mineral e a manufatura. Segunda fase foi lá no fim do século XIX, mas esse aqui não é ainda o que eu quero, não. Vou colocar aqui onde ocorreram. A primeira fase foi na Inglaterra. Aqui fala. Enfim, vamos... deixar essa parte aqui da Revolução Industrial. E vamos voltar para a partilha da árvore. Bom, a Revolução Industrial, ela, então, ocorre em 3 fases. Na verdade, a gente já está indo para a 4ª fase. A primeira fase foi na Inglaterra, ela foi de 1750 a 1850, e a segunda fase se esparramou pela Europa, de 1850 a 1950. Bom, a Revolução Industrial ela fez com que os países que passaram por esse processo precisassem de cada vez mais matéria-prima para produzir cada vez mais produto industrializado. E chegou um momento que esses países não tinham mais matéria-prima em sua própria região. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que procurar matéria-prima em outros locais, né? E quais eram esses países, basicamente? Aqui nesse mapa a gente tem a Inglaterra, a França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica. Essas nações, elas decidiram entre elas o absurdo de repartir a África entre eles. Né? Tem até essa charge aqui interessante que mostra isso, ó, esse carinha falando. Vamos ver como é que a gente divide isso. Aí o outro, essa região aqui é minha, eu vi primeiro. O terceiro aqui, eu quero uma onde passa um rio. E o quarto, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, os países ali, as grandes potências daquele momento, como eu falei aqui, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, decidiram literalmente repartir a África entre eles. E quando eles repartem, né,
por esse mapa aqui, a gente vê que em França, que está aqui em azul, e Inglaterra, que está em vermelho, foram as nações que mais pegaram territórios na África. Quando eles repartem, né, e criam seus impérios, eles não percebem que eles colocam várias tribos rivais dentro de um mesmo território, tribos historicamente rivais. Quando ocorre o processo de independência dessas mesmas nações, a partir de 1950 ali para frente, com mais ênfase, essas tribos rivais agora vão lutar pelo controle desse país que vai surgir depois da independência, né, após o período do imperialismo. E isso vai gerar grandes guerras civis na maioria dessas nações da África, que vai aumentar a miséria, porque esse povo já estava passando por um processo de miséria por conta da exploração dos europeus nesse período aí, e ainda se envolvem em guerras civis após o domínio europeu. Então, os países ficam sucateados, aumenta a miséria, começa a ter fome, problemas de saúde, problemas de infraestrutura, educação, né? Então, por esse motivo aqui, a gente deve marcar a letra E, pela ingerência das potências, sobretudo as europeias, através do neocolonialismo, que é também um outro nome que se dá a essa questão de imperialismo, certo? Então, aqui é a letra E. E, por fim, a número 5. Aqui, eu já vou logo direto lá na letra B, que é a resposta correta, né? É o 2 e 4. Vamos para a leitura. Sobre a África subsaariana, antes do século XV, podemos afirmar: era composta por diversas sociedades, com organizações diferentes, indo de aldeias de agricultores e criadores até verdadeiros impérios bem estruturados. E a 4. Houve um processo de islamização de vários reinos do Sudão a partir do século VII, embora a maioria das suas populações permanecesse com suas religiões tradicionais. Então, aqui o que a gente observa nessa questão aqui é que, deixa eu buscar outra tela lá na internet. O que a gente observa aqui é a diversidade da região da África subsaariana, né? Diversidade, ou seja, vários povos, várias culturas, sabe? Então, deixa eu ver aqui no mais antigo. África subsaariana, século VII. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vamos ver esse aqui. Esse mapa aqui é de uma atividade de 7º ano, mas rola aqui pra gente. Tudo aqui de amarelo é África subsaariana. Note aí o tanto de povos diferentes que existem naquela região, né? Então, é uma região de muita diversidade étnica, ok? Então, como a gente trabalhou no dia que nós fizemos aquela leitura, a gente não pode pegar a África e tomar a África como sendo apenas um povo específico. Não, a África é uma região de grande diversidade, né? É uma região que tem diversas perspectivas culturais, religiosas, né? Enfim. Então, a gente pode colocar aqui o 2, que era composta de diversas sociedades com organizações diferentes, e aqui também falar que houve um grande processo de islamização. Então, ali não existe só um bando candomblé, as religiões de matriz afro, mas existe também o islamismo, que é uma das maiores religiões do mundo, ok? Então, vou encerrando aqui, lembrando aí da questão da consciência negra, né? Toda forma de racismo é ruim, né? Toda forma de preconceito é ruim, e é isso. Um grande abraço para vocês e também que vocês façam uma excelente prova. Até mais.